Se você quer saber o que foi essa decisão que o STF deu na sexta-feira e no que ela potencialmente impacta a sua e outras ações trabalhistas, assiste esse vídeo até o final. Olá meus amigos, boa noite, como vamos? Tudo bem? Aqui é o Lucas Santos, da Mendonça e Santos Sociedade de Advogados. Hoje a gente vai conversar um pouquinho, de forma muito breve, sem edição, sem muito aprofundamento, sobre essa questão super palpitante que surgiu recentemente, que foi a questão da correção monetária, que foi decidida aí na sexta-feira, lá pelo nosso Supremo Tribunal Federal, tá certo? É um assunto muito complexo, exige ainda muito estudo, de forma que esse vídeo aqui vai ser um aperitivo daquelas informações mais óbvias, mais evidentes que a gente já tem sobre esse tema. A gente sabe que está todo mundo alvoroçado, só que no escritório a gente respondeu algumas dezenas de mensagens só durante esse final de semana sobre esse tema, então por conta disso, o objetivo desse vídeo não é explicar, dar as ferramentas para que cada um de vocês consiga saber se a sua ação vai ou não ser afetada por essa demanda do STF, mas antes, apenas para explicitar do que se trata, o que foi decidido, como que pode nos afetar. Já adianto, é uma decisão lastimável, horrorosa, complicou consideravelmente a nossa vida, tá certo? Então, por conta disso, esse é muito mais um vídeo para pincelar todos esses temas, para abordar de uma forma um pouco mais superficial, porque lá em janeiro, a gente vai ter um período de recesso agora, mas em meados de janeiro, assim que a gente voltar às nossas atividades, a gente vai marcar uma live daquele jeito que vocês sabem que a gente gosta de fazer, destrinchando bem, vendo cada detalhe e, mais importante, categorizando os nossos grupos de processos para que vocês consigam saber qual que é a situação de vocês. Se afinal de contas vocês vão ser afetados por esse processo ou se não, se a ação de vocês corre normalmente, tá bom? Então é isso. Vamos lá, meus amigos, vamos fazer aqui um jogo rápido, tá bom? Então, primeiramente, o que o STF estava discutindo? Toda vez que existe um crédito judicial, ou seja, alguém está te devendo alguma coisa, se essa pessoa te deve alguma coisa em 2015 e você recebe essa coisa apenas em 2020, esse teu crédito só é pago em 2020, naturalmente esses valores devem ser atualizados. Porque vamos supor que você emprestou R$100 para alguém lá em 2015 e esses R$100 compram, sei lá, 10 laranjas, ok? Vamos usar esse exemplo. Então esses R$100 compram 10 laranjas. Por conta da inflação, esses mesmos R$100 em 2020 não compram mais 10 laranjas. De repente elas compram, sei lá, 8 laranjas, coisa do tipo. De forma que é necessário uma atualização, uma correção monetária do seu crédito para que aqueles mesmos R$100 que compravam as mesmas 10 laranjas, hoje virem talvez, sei lá, R$120 e com esses R$120 você consiga comprar suas 10 laranjas. Então, o que estava sendo discutido no STF era qual era o índice que seria utilizado na Justiça do Trabalho para essa correção monetária, para garantir então que o seu poder de compra lá atrás fosse o mesmo nessa oportunidade. E o grande debate, a gente já fez live sobre isso, já fizemos vídeos sobre esse assunto, o grande debate que ocorria era entre dois índices distintos e que tinham sim efeitos muito expressivos. O índice que ordinariamente era usado na Justiça do Trabalho era um índice chamado de taxa referencial, a famigerada TR, e é um índice extremamente deficitário, o que quer dizer que ele ficava ano a ano abaixo da inflação, ok? Já o índice que nós pretendíamos colocar era o IPCA-E, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, e era sim um índice que refletia de forma muito mais fidedigna a inflação no período. Pois bem, esse era o debate que a gente tinha antes do julgamento no STF começar. A gente estava debatendo o que ia ser julgado, a TR, que seria ruim, porque era muito deficitária, ou o IPCA. Ocorre que o STF foi por uma terceira via, e uma terceira via assombrosa, meus amigos, que potencialmente reduz os nossos créditos nessas demandas em 20%, 30%, 40%, 50% a depender da ação, tá certo? O que o STF disse? O STF realmente reconheceu que a taxa referencial ATR é ruim, ela é deficitária, ela não contempla a inflação e, portanto, a julgou inconstitucional. Porém, o STF mandou um recado para o nosso querido, tão amado Legislativo. E disse, Legislativo, é importante que você
Nesse contexto em que a TR está deficitária, a TR está equivocada, é importante que você legisle, você crie uma nova lei, estabelecendo um índice que efetivamente contemple a inflação do período, essa coisa toda. Porém, até que o legislativo faça essa lei, e aqui vem, meus amigos, o grande peguinha, e que nem o mais otimista dos advogados de empresa esperava. O STF disse que até que essa lei seja feita, deve-se aplicar a taxa Selic, tá certo? A taxa geral de preços da economia. Selic é uma taxa muito importante, o pessoal que mexe com investimento conhece bastante, a gente vê aí nos jornais, é sempre uma taxa muito falada, mas basicamente esse foi o referencial adotado pelo STF. Usaram uma interpretação, para quem quiser dar uma olhadinha lá, do artigo 404 lá do Código Civil. Ocorre que a Selic, ela tem dentro dela, ela é como se fosse uma taxa que ela traz embutido dentro dela tanto a correção monetária quanto os juros de mora. E ela já é uma taxa usada em algumas condenações, aí, especialmente condenações que envolvem fazenda, coisa do tipo. A Selic muitas vezes é utilizada. E ok, vocês podem se perguntar, tá bom, Lucas, mas se a gente saiu de um contexto em que a gente tinha TR deficitária, o STF reconhece que a TR é inconstitucional porque ela é insuficiente para preservar esse poder da moeda. O que, afinal de contas, por que a Selic é tão ruim? Porque a Selic, meus amigos, ela embute correção monetária e juros moratórios. E ao embutir esses juros, a gente trouxe para dentro dessa discussão algo que a gente nem imaginava. Porque algo que eu não comentei até agora nos vídeos é que, além da correção monetária, que é apenas uma preservação do poder de compra, o empregador que deve alguma coisa para o empregado, ele também sofre uma penalidade, porque afinal de contas ele não está pagando tempestivamente aquele crédito. Então ele está em atraso, ele está em mora. E por estar em mora, nós temos os famigerados, tão bem queridos, tão bem quistos, juros de mora da Justiça do Trabalho, que atualmente eram, por expressa previsão lá na CLT, juros de 1% simples ao mês. Significava então que o seu crédito era atualizado pelo índice de correção monetária mais juros de mora de 1% simples ao mês. Ocorre que agora, como entrou a Selic, e como eu disse, a Selic ela é, por definição legal, tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, a Selic ela englobou. A pretexto de vir substituir os índices de correção monetária, a TR mais especificamente, ela terminou substituindo também esses nossos juros moratórios de 1% ao mês ou 12% ao ano. A partir de agora vamos se referir a esses juros dessa forma. E ao fazê-lo, a Selic basicamente suprimiu, meus amigos, os nossos queridos juros moratórios. E eu digo suprimiu porque a Selic, para vocês terem uma ideia, vamos dar um exemplo. Em 2020, o ano está terminando, mas em 2020 a TR, que era a taxa que a gente quis retirar, ela ficou zerada, ou seja, não houve nenhuma correção. A inflação em 2020 está prevista para ficar alguma coisa em torno de 3,5%, alguma coisa entre 3% a 4%, eu não lembro os números exatos agora. Mas a inflação vai ocorrer, então a TR já ficaria abaixo da inflação. O IPCA é exatamente o índice que calcula essa inflação, então ele iria de fato atingir esses 3% a 4%. A Selic, meus amigos, em 2020, ela variou, mas ela ficou em alguma coisa de 2% a 2,5%. Então olha o cenário que a gente tem. Com a TR, ok, a TR era zerado, mas teríamos uma atualização em 2020 de 12% a título de juros de mora. Com o IPCA seria a inflação, ou seja, 3% a 4%, alguma coisa do tipo, mais 12% de juros de mora, ou seja, alguma coisa entre 15% a 16%. Com a Selic, em 2020, os créditos trabalhistas serão atualizados exclusivamente a uma taxa de 2% a 2,5%. Com alguma variação, é claro, mas efetivamente é muito abaixo, e muito abaixo, inclusive, do que qualquer um de vocês consegue obter em qualquer investimento em qualquer grande banco. A gente fala que o investimento mais seguro que a gente tem hoje na economia, que é o Tesouro Selic, ele paga essa quantia. E o que eu quero dizer com isso, meus amigos? Eu quero dizer que oficialmente, dada essa defasagem tão grande da atualização que o STF terminou emplacando sobre os créditos de vocês, oficialmente compensa para o empregador não cumprir nenhum direito. Porque ao não cumprir, ele pode, por exemplo, ficar te devendo R$1.000, não te pagar, investir em qualquer outra coisa, qualquer outro investimento melhor do que esse mais seguro, e ao fazê-lo, ele consegue ganhar valores
e de repente daqui a 3, 4, 5, 6 anos ele vai te pagar alguma merreca atualizado só pela Selic. Mas nesse tempo ele utilizou os seus valores para se capitalizar. Ele conseguiu investir a uma taxa de retorno muito maior do que a taxa de devolução que a Justiça do Trabalho deveria gerar. Significa então, meus amigos, que os juros de mora, que eram sim uma ferramenta que tentava sensibilizar, forçar o empregador a cumprir corretamente as suas obrigações, essa ferramenta acabou no nosso ordenamento. Meus amigos, infelizmente, os créditos trabalhistas, hoje, da forma que o STF decidiu, não vão mais contar com essa ferramenta coercitiva que efetivamente estimulava, penalizava o mau empregador. Essa ferramenta acabou. Ela foi suprimida. Por isso que eu falo que essa é sim a decisão mais dramática, potencialmente a decisão de maior expressão que a gente teve a respeito do direito do trabalho. Não por outro motivo, meus amigos, na sexta-feira, as ações negociadas em bolsa, e naturalmente são empresas muito grandes e que têm sim um passivo trabalhista relevante, essas ações negociadas em bolsa quase todas subiram. Quase todas subiram, justamente porque do dia para a noite o passivo trabalhista das empresas reduziu em 10, 20, 30, 40%, como eu citei aqui. E para que vocês tenham uma noção da gravidade, é comum, uma vez que você ajuize um processo no modelo antigo, no modelo pré-decisão do STF, começavam a contar esses juros de mora. E como o processo é comum que demore 5, 6 anos, 7 anos, até mais do que isso de vez em quando, é comum que ao final do processo, mais da metade do seu crédito seja sim de juros de mora, justamente por conta de toda essa demora. Por isso que a gente tem ações que chegam de vez em quando a somas muito vultuosas. Com essa decisão do STF, esses juros de mora somem, efetivamente somem. Historicamente, se você compara essa metodologia de correção monetária com a Selic dos últimos 10 anos, a Selic sempre vai perder para essa correção monetária mais 12%. Sempre vai ficar abaixo. E o problema é que os efeitos dessa troca que o STF fez, essa troca de índices, se tornam ainda mais expressivos nos últimos anos. Porque se vocês retroagirem lá 2013, 2014, naquele período a Selic estava altíssima, 18%, 16%, coisa do tipo. Então naquele período ela estava próxima de chegar desses índices de correção monetária mais 12% ao ano. Ocorre que hoje, como eu disse para vocês, a Selic está em 2,5%, e a correção monetária pela TR que foi aquilo que a gente brigava para tirar nas nossas demandas, a TR estava zerada, mas teria os 12% dos juros de mora. Então, um cenário, meus amigos, muito desolador, muito assustador. Acho que agiu mal o STF ao dar esse tipo de decisão, não por outro motivo. A decisão foi muitíssimo apertada e agora muitos me perguntam, Lucas, e aí, o que eu tenho para fazer? O que a gente tem que fazer? A quem a gente tem que recorrer? No nosso escritório, a gente inclusive fez o que a gente tinha para fazer, a gente se uniu, contratamos profissionais especializados nessa assessoria perante o STF, mas infelizmente não surtiu o efeito que a gente esperava. Mas efetivamente está decidido. A gente até brinca que quando vem essas decisões do STF, o quadrado vira redondo, há pouco que se possa fazer. A não ser a única coisa que o STF diz, a meu ver, de correto nesse bendito desse julgamento, que era de aguardar uma solução do nosso legislativo. E eu até estava brincando, conversando com os demais advogados sobre esse tema, eu falei que é algo que tem que unir os dois lados, tanto a direita quanto a esquerda. Porque se a esquerda defende o trabalhador, ela tem todo o interesse que o trabalhador tenha, sim, um bom índice atualizando seus créditos. E se a direita propaga, né, como aí princípio central, o direito à propriedade, o que está acontecendo aqui é que o trabalhador está tendo a sua propriedade retirada, expropriada, e muitas vezes ela não vai ser nem sequer corrigida pela inflação. Então também está atentando contra o direito de propriedade do trabalhador. Então está aqui uma pauta que deveria, em tese, unir sim aquela esquerda digna, aquela direita digna também ali, que são atentos aos seus princípios. Acho que é uma boa oportunidade de convergência nesses assuntos, ok? Dito isso, vamos aqui já para a última parte do vídeo. Como eu disse, é um vídeo bastante superficial sobre quem esse processo afeta e quem ele não afeta. Basicamente, nós temos 3 grandes grupos. A gente tem aqueles grupos que com certeza não serão afetados, temos os grupos que com certeza serão afetados e temos o meio do caminho aí, que isso efetivamente eu não vou conseguir responder para vocês nesse vídeo. Quem fatalmente não vai ser afetado? Quem já recebeu esses valores.
Quem já recebeu seus créditos não vai ter esses valores que foram pagos recalculados de forma alguma, vão ter que devolver alguma quantia, nem nada do tipo. Não há, de novo, essa talvez seja uma das frases mais importantes do vídeo, não há nenhuma possibilidade de vocês terem que devolver valores por conta dessa decisão do STF, tá bom? Da mesma forma, quem também já teve o trânsito em julgado na sua ação, restando definido em uma decisão transitada em julgado, ou seja, sem mais recurso, e restou definido um índice específico de correção monetária ou juros moratórios explícitos de 1% ao mês, esses colegas, a princípio, também estão a salvo desse efeito dessa decisão do STF. Então, esse é o primeiro grupo, colegas que não serão afetados. De novo, quem já recebeu ou quem já teve uma decisão transitada em julgado explicitando o índice de correção monetária e o valor dos juros de mora. No outro lado, no extremo oposto, nós temos os colegas que certamente serão afetados. E basicamente são os colegas que ainda não tiveram trânsito em julgado no seu processo. Ah, Lucas, eu ganhei em primeiro e segundo grau IPCAE, alguma coisa do tipo. Está no TST? Provavelmente vai ser mudado. Ah, Lucas, o banco não recorreu sobre esse tema e está no TST. Pode ser mudado? Talvez possa. Tá? Isso entra um pouco nessa zona de penumbra, mas é muito certo que quem ainda não recebeu valores, não tem ação transitada em julgada, vai sim ter essa decisão, vai ter esse impacto dessa decisão do STF. Lucas, o meu processo não teve nenhum índice definido, ficou apenas lá, correção monetária e juros de mora na forma da lei. Ele vai ser afetado e transitou em julgado dessa forma. Ele vai ser afetado? Depende. Vai depender se isso foi decidido ou não na execução, vai depender ou não o quão avançada a sua execução já está. Então, aqui entra nessa zona de penumbra aqui, que efetivamente a gente não vai conseguir expor em um vídeo tão curto. Para que vocês tenham uma ideia, a comunidade jurídica como um todo, que está se debruçando sobre esse assunto aí, eu diria que os grandes nomes hoje do direito do trabalho que estão se debruçando sobre esse assunto, não tem muitas dúvidas em relação a esses extremos. Mas nesse meio do caminho aqui, nessa situação intermediária, efetivamente há divergência para todos os lados. Tá certo? Então, até por conta disso e por ser algo seria muito prematuro da nossa parte, tentar exaurir esse tema nesse nosso vídeo, que de novo é para tentar explicar um pouquinho o que aconteceu, para tentar dar um alento para vocês, tá certo? Para que vocês não passem esse fim de ano aí absolutamente estarrecidos e tudo mais, vendo essas notícias que circulam e muitas vezes não nos informam, tá bom? Então, o nosso compromisso, a gente vai fazer o seguinte compromisso aqui no escritório. Hoje a gente já fez um post no nosso Instagram, até fiz alguns stories por lá também, e a gente está fazendo esse vídeo. Assim que a gente voltar do nosso recesso, provavelmente ali lá pelo dia 10 de janeiro, alguma coisa do tipo, a gente vai informar aqui no nosso Instagram, fiquem ligados, a data de uma live. E aqui não é só para os nossos clientes, é para todos os interessados. E vai ser uma live de novo, como eu disse aqui no começo do vídeo, daquele jeito, muito detalhada, longa. É comum essas lives aí ficarem com 1h30, quase 2 horas de duração, porque a gente vai ter uma parte final também só para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Obviamente, eu não vou conseguir tirar ali na hora, falando, ah, Lucas, o meu caso tá assim, se aplica, não se aplica, não. Mas eu acredito que com esses 20 dias, vamos lá, que a gente vai ter até o fim do recesso, vai ser o tempo necessário para a gente amadurecer a questão, para a gente colher de vocês as dúvidas mais comuns, as dúvidas mais rotineiras, para que justamente a gente consiga fazer essa live assim densa, cheia de conteúdo, porque infelizmente, meus amigos, e quem me conhece sabe que eu sou realista, não sou nem otimista nem pessimista, sou realista, mas nesse caso não há nada para celebrar nessa decisão. Felizmente os processos voltam a tramitar, olha, para não falar que não tem uma coisa boa, que tínhamos vários processos muito demorados que aguardavam essa decisão, mas infelizmente decidiu isso de uma forma extremamente contrária aos trabalhadores. Eu vou falar aqui exatamente o que eu coloquei no nosso post do Instagram sobre esse assunto. Infelizmente, é o tipo de decisão que prejudica o trabalhador, que estimula a boa empresa a dar calote, a não cumprir os direitos básicos e premia a empresa ruim. Premia o patrão ruim, o patrão que descumpre direitos trabalhistas, muitas vezes apenas para se capitalizar. Então, é uma lástima, é uma pena, há muito pouco que se defender nessa decisão, tá bom? Então é isso, meus amigos, trocando em miúdos, aqui fazendo um resumo aqui do nosso vídeo. STF mudou na sexta-feira, terminou o julgamento, mudou o critério de correção monetária. Esse critério suprimiu
não apenas resolveu a questão não apenas da correção monetária, mas terminou suprimindo os nossos juros de mora de 12% ao ano que a gente tinha. Não se enganem, meus amigos, eu já vi ao menos uns 2 vídeos, inclusive um deles de um juiz do trabalho, falando que o STF não suprimiu os juros de mora. Não é verdade, tá equivocado. O consenso hoje da comunidade jurídica, e isso foi dito explicitamente no julgamento do STF, é que a taxa Selic, a nova taxa, abrange tanto correção monetária quanto os juros de mora, tá bom? Então, as notícias não são boas, e isso é sim criar falsas expectativas. Hoje a gente está vendo quais ferramentas que a gente tem para suavizar isso aí, tá bom? Então, voltando aqui para o resumo, STF mudou o nosso índice de correção. Ao mudá-lo, colocou um índice que termina suprimindo os juros de mora e, portanto, prejudicam sensivelmente vocês, tá certo? Ao mesmo tempo, quem já recebeu valores não vai ter que devolver nada, essa pessoa já está a salvo. Também quem já teve sua ação transitada em julgada e sendo definido um índice de correção monetária específico e juros de mora também já definidos, também estão a salvos dessa decisão do STF. Quem está no começo da ação, não teve trânsito em julgado, coisa do tipo, muito provavelmente vai sim ser afetado, vai ter uma redução sensível do valor do seu crédito. E em meados de janeiro a gente vai fazer uma live para tratar de todos esses casos que ficam no meio do caminho, tá certo? Ou seja, o colega que não está nem nesse extremo, nem no outro, tá bom? Então até por conta disso é muito importante que vocês divulguem esse vídeo, porque vai ser um prazer receber todo mundo do Brasil inteiro para tirar todas as dúvidas de vocês. Tá bom? Então é isso, meus amigos. Qualquer dúvida, coloquem nos comentários. Entre em contato com a gente tanto no nosso Instagram quanto no nosso WhatsApp, que vai estar aqui na descrição do vídeo. Então é isso, meus amigos. Qualquer dúvida, me avisem. Vai ser um prazer falar com cada um de vocês. Tchau, tchau!